Bem, eu sou Jaime, aluno do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, Campo Formosa. Estou aqui para falar um pouquinho sobre o movimento das placas tectônicas e suas consequências. Para falar do movimento das placas tectônicas, primeiro tem que ter uma ideia geral de o que são as placas tectônicas, como que elas surgiram. Bem, a Terra inicialmente era um bloco, extremamente quente, praticamente todo líquido, e que com o passar do tempo a sua superfície foi resfriando. Uma vez resfriando, formou o que? Formou o núcleo, que é sólido, formado por níquel e ferro de forma geral. O manto, que é uma porção bastante viscosa, bastante densa. E a crosta, que foi se solidificando, formando rochas sólidas, que com o tempo ela vai sendo degradada pelo intemperismo, dando as características que a gente tem hoje do planeta, da Terra de forma geral, da superfície. Então, à medida que o manto é sólido, líquido, denso, é viscoso, vamos dizer assim, e sofre vários movimentos de convecção. Esses movimentos fazem com que haja uma pressão, exerça uma pressão muito grande internamente. Uma vez acontecendo isso, houve o que? Houve a ruptura da crosta, quebrando em placas. Essas placas vão dar origem aos continentes. Continentes esses que, segundo a teoria, inicialmente eram todos juntos, quando formaram. Apesar de que a ideia da Pangeia não é a primeira conformação dos continentes, provavelmente existiu anteriormente outra, mas se trabalha hoje com a ideia da Pangeia, que os continentes eram juntos e, com o passar dos tempos, esses continentes foram se afastando. A América do Sul foi se afastando da África, a América do Norte se afastou um pouco mais, dando a conformação que a gente tem hoje. Mas a pergunta é, de que forma, por que houve esse afastamento? A teoria diz o quê? Que à medida que formou-se as placas tectônicas, o magma, que vai para o movimento de convecção, corrente de convecção e o tempo todo se formando, há uma pressão forçando que essas placas se afastem. À medida que esse magma que compõe o manto entra em contato com a superfície externa, com a água, que é mais fria, ele faz o quê? Ele condensa, ele resfria, e se solidifica, formando aqui no meio do oceano uma superfície, uma nova superfície sólida. À medida que esses movimentos ocorrem, vai fazer o quê? Vai forçar com que essas placas se afastem ainda mais. E os tipos de movimentos? Nós temos o quê? As placas se afastando, nós temos as placas atritando uma a outra em sentido contrário e uma se chocando com a outra. Quando os movimentos são chamados de movimentos convergentes, quando há o choque de uma placa com a outra, o que vai acontecer quando ocorre esse choque? As placas oceânicas, a placa oceânica de forma geral, ela é mais fina e quando choca com a placa continental, ela vai ficar por baixo da placa continental. Uma vez isso acontecendo, esse material vai se liquefazer, devido à temperatura interna, e uma vez ocorrendo esse choque, vai haver falhas, rachaduras na crosta continental. Uma vez isso acontecendo, surgem os vulcões. Os vulcões, em geral, são originários dessa característica. E se as placas forem continentais, vai acontecer o quê? Vai haver o choque, uma vai entrar por baixo da outra. Daí vai depender da espessura de cada uma delas. E a consequência disso é a formação de montanhas rochosas, que existem em vários continentes, que ocorre esse processo, a formação de de montanhas rochosas recentes.
Os movimentos divergentes, o que vai acontecer? Uma vez havendo a ruptura das placas, devido à formação, aos movimentos de convecção, a força vai ocorrer a pressão e essas placas vão se afastando, né, dando origem aos continentes como nós temos hoje. O outro movimento é de fricção, formando onde isso ocorre as falhas tectônicas. Falha de San Andreas, por exemplo, ocorre dessa forma. Olha o exemplo aí da placa, da formação das consequências da fricção, né, do movimento transformante. Isso aqui é uma região dos Estados Unidos em que ocorre, né, que duas placas vão se friccionando, uma movimenta num sentido e outra no outro sentido, havendo a formação dessa fissura na superfície da Terra, do globo. É isso.